Senhoras e senhores, estou assistindo The Last of Us e como vocês já sabem, desde quem já jogou o jogo a quem está acompanhando a série, The Last of Us tem diversos níveis de infectados. Vou falar sobre eles? Sim. Falando quais são os níveis? Não exatamente, mas vou citá-los. Porque eu quero falar aqui qual seria o mais perigoso para mim, qual eu teria mais medo e mais receio de enfrentar. Lembrando que eu já fiz um vídeo, vou tentar lembrar de deixar aqui na descrição um vídeo do que eu acho que seria necessário para a gente poder saber sobreviver um pós-apocalipse. Seja zumbi, seja de infectado, algo que seja parecido ou semelhante. Então, agora vou falar o que eu teria mais medo de enfrentar no universo de The Last of Us. Lembrando que na questão infectados temos 5 níveis de infectados. Na questão humana temos a milícia, o governo, o exército. Só que assim, eu já não teria tanto medo deles, mesmo eles tendo seu nível de perigosidade, porque, como eu disse no vídeo do que eu acho que seria necessário para você saber sobreviver, você pode dialogar, você pode conversar, você pode trocar uma ideia, claro. Há um perigo ainda de você trombar com alguém do governo, porque vai estar armado, pode te matar, vão querer resolver de forma mais radical, mas ainda assim podemos conversar, negociar, tentar dialogar, como a gente já viu em algumas séries que essas coisas acontecem, você dialogar com seus adversários humanos. Agora, quando você encontra um infectado, aí não tem chance, cara, aí você tem que ir pro pau a pau, tem que pensar, ter estratégia, tem que tentar dar uma de stealth e chegar por trás para surpreender, porque você ficar frente a frente e ir no pau é bem difícil. Já vimos acontecer, mas eu não recomendo. Na questão infectados do The Last of Us, nós temos os corredores, eles ainda têm uma aparência humana e eles são muito rápidos e muito ágeis também, e eles conseguem ver, porque eles ainda têm a questão dos olhos, então ele é o estágio inicial, ele é o princípio de você já começar a ficar doente e se transformar em um dos monstros que é dos infectados de The Last of Us. Tem também os perseguidores. Os perseguidores, eles são a evolução dos corredores. Os perseguidores são a evolução dos corredores e eles já perdem a fisionomia do rosto, então eles não têm os olhos. E eles começam a desenvolver um pequeno nível de força já. Uma coisa que pega bastante neles é a questão de sensibilidade. Eles não enxergam, mas eles têm um senso de tudo que está ao redor deles, então eles conseguem ter percepção através disso. Eles conseguem pressentir coisas que estão ao seu redor e ir para cima do adversário. E eles são bem ágeis para poder partir para o ataque. Agora já tem o terceiro nível, que são os instaladores. São mais a marca registrada da série do que são o grande geral dos monstros de The Last of Us. Eles, como terceiro nível, já mostra mais evidente a deformação através do fungo. Então, eles conseguem já ter um poder de ecolocalização, que é aquilo que eu falei de ter um pressentimento de tudo que está ao seu redor, muito maior do que o segundo estágio. E eles também conseguem ter um nível de força já maior também. E agora já vem o quarto estágio, que é um dos mais fortes, mas também um dos mais raros de se encontrar, que é o Byaku, que ele é um monstro gigantesco, com uma força bem grande, uma enorme força física, e ele consegue tacar meio que partes do corpo dele para estourar perto de você. E claro, temos o mais forte de todos e muito raro de você se encontrar no universo de The Last of Us, que é o Rei dos Ratos, que a gente viu no segundo jogo e por enquanto ainda não vimos na série, provavelmente segunda temporada. Mas o Rei dos Ratos, ele seria muito mais difícil. Ele é vários corpos unificados em um só, então o grau de força é enorme, é gigantesco, é o nível Master por enquanto de The Last of Us. Só que assim, o que eu quero dizer nesse vídeo é, qual deles eu teria mais medo de enfrentar? Claro, eu poderia falar o Byaku ou o Rei dos Ratos, que são os superiores. Eles são realmente os mais fortes, mas eles, como eu disse, são mais raros e difíceis de encontrar, porque você tem que estar num alto tempo de infecção do fungo. Então eu acho que seria bem difícil de encontrar eles, então assim, são preocupantes? São, mas não seriam a ameaça com que eu ia me preocupar com mais frequência, então eu descartaria eles do meu topo. Agora eu me preocuparia mais com os primeiros níveis, por causa que os primeiros níveis são mais fáceis de serem infectados pelo fungo. Então eles têm um grau de compartilhamento e de domínio de hospedeiro muito maior. Um alto grau de pessoas que eles conseguem consumir para dominar e acabar fazendo se tornar esse monstro que é. Então, indo eliminando de um por um, já tirando os dois reis, que seria Byaku e o Rei dos Ratos, eu até tiraria também os instaladores.
porque os instaladores, eles ainda são um processo maior de alcance, você tem que ter um tempo com o fungo dentro do seu corpo, e sem falar que eles não têm os olhos. Mesmo eles tendo uma ecolocalização muito poderosa, eu acho que não é melhor do que você ter a visão mesmo de você poder enxergar tudo ao seu redor. Tanto é que a gente viu no jogo que a gente consegue dar um baile neles até. Claro que de jogo para vida real seria completamente diferente. Mas eu acho que o que eu me preocuparia mais são os corredores. Tanto os corredores quanto os perseguidores, porque eu me preocuparia muito na questão de velocidade. E eles são muito rápidos, como a gente pode ver. Eles são rápidos, eles são ágeis. E ainda mais que, além de rápidos e ágeis, o corredor ele ainda tem a questão dos olhos, então ele consegue enxergar ao seu redor. Você tem que ser, cara, muito discreto, tem que andar muito pianinho para não pegarem você. Então eu acho que eu me prepararia mais com os corredores e com os perseguidores, porque eu acho que seriam mais frequentes de se encontrar, porque são os primeiros estágios que acabam sendo tipo uma evolução de uma semana a outra para você chegar nesses níveis de corredor para perseguidor. Então eu teria mais medo de lidar com uma criatura que é muito rápido e muito ágil do que uma criatura que tem pressentimentos ao seu redor ou que é muito forte, sendo que os dois reis que eu falei, Byakuya e Rei dos Ratos, eles são muito mais raros de se encontrar e muito difícil, principalmente o Rei dos Ratos. Então, pelos outros que são mais frequentes, mais rápido de processo de evolução e são muito ágeis e rápidos de questão física, eu me preocuparia muito com eles. Eu teria muito medo de lidar com um corredor e um perseguidor. E, como eu disse, eles conseguem ter um alto grau de compartilhamento de domínio de hospedeiro. Bom, essa é a minha opinião. Eu teria mais medo dos corredores e dos seres mais rápidos de lidar. Agora, os mais fortes, eu sei que eles são mais difíceis de se encontrar, então eu não me preocuparia tanto. Mas essa é a minha humilde opinião do que eu acho, tanto em jogo quanto em série. E eu lembro muito bem que em jogo eu tinha muito mais trabalho com os corredores do que com as outras criaturas. Mas essa é a minha opinião, como eu falei. Deixa a sua aí embaixo. Se inscreve no canal e dá uma força pra nós. Valeu, até a próxima.